Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando esse 18º domingo do tempo comum, nós ouvimos de Nosso Senhor algum conselho a respeito de um dos maiores males que pode nos assolar, que é a ganância. Como evitar isso? Nosso Senhor, com a multidão, é defrontado por um homem que lhe pede que resolva uma questão burocrática, repartir uma herança. Senhor, pede ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus é muito direto, muito duro. Quem foi que me encarregou disso? Não foi para isso que Nosso Senhor veio? Não foi para dividir bens? Não foi para resolver esse tipo de questão burocrática? Então já aconselha, conhecendo o coração daquele homem, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E vejam que isso é algo que não acontece somente entre os pagãos, acontece também com os cristãos. Quantas e quantas vezes nós não medimos a nossa vida e a vida de outras pessoas pelas coisas que aquela pessoa, ou por aquilo que nós conseguimos conquistar, as coisas que alguém pode ter. Vida boa é alguém que tem um bom emprego. Vida boa é quem recebe bem, tem um bom salário. Vida boa é quem tem casa boa. Vida boa é quem tem carro bom. Vida boa é de quem consegue pagar bom estudo para os filhos, quem tem plano de saúde, quem viaja todo ano para fora, vai fazer passeios. Assim nós medimos a qualidade da vida humana. Muitas vezes nós fazemos assim também. Porque bom é ter as coisas, porque bom é conquistar as coisas. De fato, estas coisas em si não constituem maldade, não são más, mas não são o motor de nossas vidas. Não é para isso que nós devemos viver, porque todas estas coisas não garantem que nós tenhamos vida boa, não garantem tranquilidade e paz de consciência para ninguém. Pelo contrário, a experiência que nós temos é de que quanto mais se tem estas coisas, mais se deseja ter. O que é contraditório, porque estas coisas são desejadas, são conquistadas justamente para saciar o desejo. E nós vemos que não é assim que acontece. Parece que existe um verme dentro de nós que fica pedindo cada vez mais e que nunca está satisfeito com nada que possuímos. Cuidado, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. O quanto de nossa vida nós já gastamos, do tempo que nós temos, nós já gastamos procurando estas coisas, investindo, nos entregando, nos doando por esse tipo de bens. Quanto de nossa vida nós já gastamos por isso? E eu lhes pergunto, quanto tempo durará? Quanto tempo a casa maravilhosa que você tem, que você conquistou, durará até a primeira parede começar a descascar? Até a primeira goteira surgir no telhado? O carro lindo, maravilhoso, do ano zero, que você tem, que você conquistou, quanto tempo? Quanto tempo até ele se tornar ultrapassado? A família maravilhosa, quanto tempo vai durar? Porque a vida deles também é passageira. O emprego dos sonhos, com aquele salário astronômico, quanto tempo vai durar? A beleza que tanto nós buscamos ser cada vez mais belos, cada vez mais bonitos, não é?
submetemos-nos a procedimentos estéticos cada vez mais malucos para ficarmos cada vez mais dentro dos padrões de beleza. Eu não estou fazendo apologia à feiura, tem que ser bonito mesmo, mas mover a sua vida por isso, quanto tempo vai durar? Há a história de um grande pregador chamado Bossuet, que era pregador da corte, e naquela corte onde ele era o pregador oficial, havia uma rainha muito bela. De fato, era uma mulher muito bonita, e várias pessoas admiravam a beleza dela, né? Os seus súditos todos ficavam encantados. Quando ela passava, era coisa de realmente as pessoas pararem o que estavam fazendo para admirar a beleza da rainha. Mas ela morreu muito jovem, morreu ainda muito nova, e ela não era cidadã de lá. A família dela era de outra cidade. E ela queria ser sepultada juntamente com os seus pais, numa cidade um pouco mais distante. Então fizeram ali na cidade onde ela era rainha, o velório, velaram o corpo, colocaram no caixão, e depois de terminar o velório, para o sepultamento acontecer, colocaram numa carruagem muito bonita, cercada de flores, e seguiram viagem até a cidade onde ela havia nascido e os pais estavam sepultados. E naquele percurso todo de mais de 2 dias, passaram por sol, passaram por chuva, o corpo já estava há muito tempo sendo velado, e quando chegaram no lugar onde ela queria ser sepultada, houve um problema para colocar o caixão dentro da sepultura, e o caixão se partiu, se rompeu. E ele era o pregador, era o padre que acompanhava o cortejo. Quando olhou lá dentro, o que havia se tornado aquela mulher que um dia era admirada por todas, ficou tão assustado que decidiu mudar completamente o rumo de sua vida. Porque aquela mulher que era a mais bela de todas, em menos de 1 semana depois de falecida, já estava sendo comida pelos vermes. Já era algo que causava repulsa. Aquilo que antes apetecia os olhos, agora era de causar horror a qualquer pessoa. Passa. Essas coisas todas passam. E o remédio para isso, para tirarmos isso dos nossos corações, é aquilo que nosso Senhor nos coloca no Evangelho, ou seja, nos colocarmos diante da morte. O remédio para a ganância é se colocar diante da morte. E talvez nós tenhamos crescido ouvindo que pensar na morte é bobagem. Para de besteira, não pensa nisso. Fica pensando em coisa besta. Quantas vezes já não ouvimos isso quando falamos a respeito da morte, mas que é a realidade natural mais certa para todos nós. O melhor remédio para a ganância é pensar que um dia eu morrerei. Você morrerá. E então de que adiantou ter conquistado o mundo inteiro? De que é que adiantou ter lutado e ter conseguido vencer? Ter conquistado, ter adquirido todos estes bens materiais? De que adianta? Essas coisas todas ficarão para quem? Servirão para quê? Não é para isso que nós estamos aqui. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus nos deu a vida. O Senhor nos colocou neste mundo para ganharmos o céu. E eu preciso dizer a vocês que na maioria das vezes será com dificuldades, não com conforto. Porque chegar ao céu implica passar pela cruz. Eu vou dizer algo para vocês que eu espero que caia nos corações de vocês e permaneça. Mas vocês têm algo muito mais valioso, muito mais precioso do que qualquer dinheiro,
do que qualquer metal precioso, do que qualquer pedra preciosa. O bem mais precioso que você tem chama-se tempo. E é com esta moeda que se compra a eternidade. Agora, se você gasta o seu tempo com coisas passageiras, me diga, o que é que você está acumulando diante de Deus? Vejam a conclusão do Evangelho. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Quantas vezes nós já não desejamos algo? Muito! Eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E aí, quando nós conquistamos aquilo, mas não dá uma semana, perdeu a graça. Não dá 2 dias, acabou a graça. Quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Porque é assim. As coisas deste mundo satisfazem na mesma proporção que elas duram, ou seja, nada. Nada. Agora eu vou dizer para vocês algo. Eu nunca vi alguém que tenha tirado um tempo para fazer oração e tenha saído daquela oração da mesma forma como eu estava dizendo antes, quando se conquista um bem e logo depois se deixa de satisfazer por aquilo. Nunca vi. Porque as coisas que são eternas têm um sabor diferente. E como dizia C.S. Lewis, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Não serve para nada. Vale a pena gastar os seus dias, vale a pena gastar o teu tempo precioso, a melhor moeda que você tem para conseguir coisas neste mundo? Será que vale a pena? Será? Não seria muito melhor que nós estivéssemos empregando este tempo que nós recebemos de Deus para conquistarmos tesouros no céu? Para adquirirmos um tesouro diante de Deus? Nenhum de nós aqui sabe quanto tempo tem de vida. Esse bem precioso que nós recebemos de Deus não depende de nós para dizermos, eu quero que acabe daqui tantos anos. Pode ser que algum de nós aqui se encontre com Deus hoje. Hoje. E aí? Valeu a pena ter vivido desse jeito? Valeu a pena ter gasto o tempo que você tinha com as coisas que você conquistou até hoje? Não, padre, mas foram somente coisas boas. Conquistei um bom emprego, uma família linda. Mas e o céu? Porque o teu emprego vai acabar, a tua família vai acabar. Mas e o céu? Não é triste pensar que isso não é coisa dos pagãos, é coisa nossa? Vivemos sem pensar no céu, vivemos sem pensar na eternidade, vivemos sem pensar em Deus. Não é triste saber que a maior parte do nosso dia nós estamos buscando coisas que não durarão absolutamente nada?
O nome disso é insensatez, loucura. Como disse o Senhor na parábola: louco, ainda nesta noite te pedirão contas. Para quem ficará tudo isso? De que servirá aquilo que conquistou? Pense. Se Deus te chamasse hoje, se você tivesse certeza de que hoje fosse o último dia de sua vida, você estaria em paz? Será que você fez tudo aquilo que podia fazer para entrar nos céus? O tempo que nós temos é precioso, meus queridos, e nós não podemos gastá-lo com bobagens. Chega. Vamos mudar nossa vida. Se você tinha se programado para voltar para casa e ficar o restante do domingo inteiro à toa, procurando um prazer diferente para cada momento do dia, repense. Repense. Porque talvez seja o teu último domingo. Talvez seja o último dia de tua vida. Será que não vale muito mais a pena chegar em casa e, em vez de se jogar no sofá e ficar ali o dia inteiro fazendo isso aqui no celular, abraçar os teus filhos, ser carinhoso com a tua esposa, com o teu esposo, estar em família, fazer uma oração sincera ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, perdão, porque o Senhor me deu tempo e eu usei este tempo para buscar outra coisa que não o Senhor. Me ajuda a desejar o céu. Ou nós vamos passar o dia de hoje como os outros todos que passamos, à toas. Como diz São Paulo, muito ocupados em não fazer nada. E desejando nos nossos corações só os bens que a traça corrói e a ferrugem destrói. Nós podemos mudar isso. Podemos. Isso não significa que nós vamos ter que abandonar os bens materiais, mas usá-los para ganhar o céu, usá-los para chegarmos até Deus. O problema não está na abundância de bens, está na forma como nós desejamos isso. É possível mudar isso, é possível deixar de pensar assim. Me desculpem a redundância e a insistência na ideia, mas falando uma vez parece que as coisas não fazem sentido e não funcionam. Quem sabe repetir a mesma coisa 40 vezes faça com que nós mudemos, porque não há nada, absolutamente nada mais importante do que ganhar o céu. É a única coisa que não vai passar. O resto tudo passará. Então vamos mudar o rumo das nossas vidas. Vamos desejar o reino dos céus. E vamos começar a pensar que talvez o nosso fim esteja mais próximo do que nós pensamos. E quem sabe isso mude a nossa forma de agir, o nosso modo de pensar, o nosso querer. Quem sabe assim passemos a dar valor às coisas que realmente importam. Do contrário, a nossa vida será uma vida de insensatez e de loucura. Não é isso que Deus quer para nós. Vamos pedir ao Senhor, nesta Eucaristia que nós estamos celebrando, que nos ajude a desejarmos as coisas que realmente importam. A olharmos para o céu
e desejarmos de verdade estar com Deus por toda a eternidade e deixarmos de gastar o tempo que nós temos com as bobagens deste mundo que passam tão rápido e que não valem de nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.